aplicada à genética. Vamos primeiro com a probabilidade. Se der tempo, a gente fala um pouco sobre os testes de proporção genética. Se não der, a gente deixa para falar de teste de proporção genética na próxima aula, tá bom? Não tem problema não. Então, vamos lá. Então, falando sobre um pouco sobre probabilidade aplicada à genética, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é um conceito de probabilidade, tá certo? Bom, então, para a gente entender probabilidade, a gente precisa entender duas coisas primeiro. A gente usa muito na matemática, quando a gente está falando de probabilidade, duas palavras importantes. Uma se refere a evento e o outro se refere a espaço amostral. O evento é todo aquele fenômeno que está acontecendo e que eu tenho interesse em calcular qual é a chance dele ocorrer. Isso é o evento, certo? Por exemplo, hoje o dia aqui está nublado, eu pergunto lá, qual é a chance hoje de chover? Então, de acordo com alguns cálculos meteorológicos, eu consigo identificar qual é essa chance de chover, né? Então, esse seria o evento. Se eu pego um dado, por exemplo, e jogo ele para cima, e aí eu quero falar assim, qual é a chance de sair um número 1? Isso, o número 1 é o número que eu desejo conhecer como ele vai, né, sair, então esse seria o evento. E o espaço amostral são as respostas possíveis para aquele evento. Pode ser que dê a resposta que eu estou esperando, mas pode ser também que não dê a resposta do que eu estou esperando, né? Então, por exemplo, quando eu pergunto lá, qual é a chance, eu jogando um dado para cima, qual é a chance de sair o número 1? O número 1 vai ser o evento que eu quero descobrir. Mas o espaço amostral meu, ele é formado pelo número 1, pelo número 2, pelo número 3, o 4, o 5 e o 6. Afinal de contas, um dado ele tem 6 lados e ele pode sair cada um desses números que eu acabei de falar agora. Então, o espaço amostral são todas as possíveis respostas, tá certo? Então, entendendo o que é evento, entendendo o que é espaço amostral, fica fácil de entender o que é a probabilidade de um evento. Porque a probabilidade de um evento é uma razão entre justamente esse valor que é o evento e o valor que é o espaço amostral. Tá certo? É a divisão entre o número de indivíduos que eu tenho no evento, ou o número de coisas que eu tenho no evento, que pode acontecer, dividido pelo espaço amostral, que são todas as respostas possíveis. Tá? Vocês podem ver essa fórmula aí, que é a menos usual, vocês vão ver mais essa fórmula da direita, né? Que é esse probabilidade. Deixa eu só colocar aqui meu pontador aqui. Vocês vão ver mais essa fórmulazinha aqui, tá certo? Que é a probabilidade de um evento acontecer, né? O espaço, desculpa, é o evento, né? A chance de ocorrer o evento, sobre a chance de ocorrer o espaço amostral, tá? Ou sobre todo o espaço amostral. E aqui a gente começa algumas coisas óbvias, tá? Quer ver uma obviedade que a gente tem aqui? Bom, se eu digo que a probabilidade de uma coisa acontecer é igual a zero, a gente vai falar que esse evento é impossível. É óbvio, né? Se a gente perguntar, por exemplo, assim, qual a chance de chover hoje lá no deserto do Saara? Zero. Pronto, é um evento impossível. Não vai chover hoje no deserto do Saara. O negócio lá fica quase 5, 10 anos sem chover lá. Tá certo? Então, hoje não vai ser hoje que vai chover lá. Posso ser até que eu esteja errando aqui, hoje chova, né? Mas, a princípio, não vai chover lá, não. Porque quando chove no deserto do Saara, é notícia no mundo inteiro. Tá bom? Bom, também posso falar, né, também é óbvio, se eu disser que, como eu estou trabalhando com razão, né, uma coisa dividida pela outra, isso aqui vai variar tanto de 0 até no máximo 1. Se eu disser, então, que a probabilidade de alguma coisa acontecer é 1, então a gente fala que o evento é certo. É uma coisa certa de acontecer, certo? Por exemplo, qual é a chance do Cruzeiro ser o melhor time do planeta? 100%. Tá? Tô brincando com vocês aqui, mas só para vocês terem noção de como é que funciona. Tá certo? Tô falando mentira pra caramba, né? Tá até na Série B. Quase nem subindo pra Série A. Bom, pessoal, então, o evento, nesse caso aqui, ele é 100%, porque é uma coisa certa que vai acontecer. Tá bom? Por exemplo, qual é a chance de amanhã ter a prova de genética para os meninos da zootecnia? 100%.
tá? Amanhã eles vão ter prova. Embora a matéria deles seja diferente da de vocês, tá? Como a disciplina de genética da zootecnia é 80 horas, lá eu dá para falar mais assunto do que para vocês. Aqui eu tenho que dar uma resumida no assunto. Então lá eles colocam, eles vão ter mais capítulos que vocês aqui da disciplina. Então, se a probabilidade de um evento ocorrer é igual a K, se eu falar que a probabilidade de alguma coisa acontecer é igual a K, a probabilidade dele não ocorrer é 1 menos K. Vou explicar também. Se eu falar para você assim, olha, a probabilidade de chover hoje é de 40%. Então, qual é a probabilidade de não chover? Bom, a probabilidade de não chover é 1 menos 40, ou 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Ou seja, a probabilidade de não chover é de 60%. Parece meio óbvio, mas isso resolve nossa vida muitas vezes. A gente vai ver aqui um exercício que resolve. Então, se a probabilidade de um evento acontecer é X, ou no caso aqui a gente usou K, a probabilidade daquele evento não acontecer é 1 menos X ou 1 menos K. Certinho? Bom, então vamos ver um exemplo aqui para a gente tentar entender, ver se a gente consegue entender bem o que a gente acabou de falar aqui. Então eu falo o seguinte, olha, em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, então os bovinos são heterozigotos para o nanismo, significa que eles são A grande e A pequeno, né? Os dois, né? O casal, tanto o macho quanto a fêmea. Aí ele quer saber, qual a probabilidade de nascer um indivíduo anão? Ora, isso aqui a gente já sabe, né? Se eu tenho um acasalamento de heterozigoto, a chance de nascer um indivíduo anão, nesse caso, ou um indivíduo que é o A pequeno, é 1 em 4. Não é? Desculpa, gente. A gente já viu isso. Quer ver? A gente já viu isso aqui, ó. Se eu tenho um acasalamento entre um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo que é heterozigoto, esses dois ao acasalar, o que, é que vai sair? Vai sair a grande, a grande, a grande é pequeno, a grande é pequeno e a pequena é pequeno. Esse aqui que vai ser o anão. Então, é 1 em 4 chances possíveis, né? 1 em 4, tá? Então, mas como é que a gente faz isso algebricamente para a gente, né, conseguir provar que é 1 em 4? A gente sabe, isso aqui é fácil, né? Mas como é que a gente faz isso algebricamente? Ora, a gente sabe que a probabilidade, então, de nascer um indivíduo anão, o evento que eu quero é o anão. Então, eu vou colocar o anão lá em cima, né? A parte cá em cima. E aqui embaixo eu vou colocar todas as respostas possíveis. Ou seja, o indivíduo aqui que é puro homozigoto, o indivíduo aqui, os dois que são heterozigotos, e o indivíduo que é anão. Então, eu tenho aqui, ó, 1 em 4, né? 1 em 4 é a mesma coisa que 0,25. Vamos lembrar, probabilidade ela sempre vai variar de 0 até 1. Então, nesse caso aqui, ela é igual a 0,25. E 0,25, se eu passar para porcentagem, isso aqui representa 25%. Certo? Muito simples, né? Inclusive de fazer. E aí a segunda pergunta, ele fala assim, ó, e a probabilidade de nascer um indivíduo normal? Aqui eu vou usar aquele 1 menos K. Se a probabilidade de nascer um indivíduo anão é de 25%, a probabilidade de nascer um indivíduo normal vai ser o que falta para fechar 1, ou seja, 75%. Então, para nascer um indivíduo normal, desculpa aqui, né, é 1 menos K, ou seja, 1 menos 0,25 ou 75%. Tá bom? Bom, segunda parte. Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Segunda parte. Qual a probabilidade de 2 ou mais eventos aqui, né? Quando a gente está trabalhando com probabilidade de 2 ou mais eventos. Bom, quando a gente está trabalhando com esse tipo de probabilidade, que é de 2 ou mais eventos, eu estou trabalhando, então, com uma regrinha que ela pode ser conhecida como a regra do I e do OU, tá? Em matemática, vocês já sabem, quando eu falo I, eu preciso multiplicar, né? Quando eu falo ou, eu preciso somar. Isso é, acho que muita gente, muitos de vocês já tenha visto isso, certo? Então, quando eu falo e, significa que eu quero saber, né? Por exemplo, a chance de acontecer uma coisa e outra ao mesmo tempo. E aí, quando eu tenho a probabilidade de 2 eventos, vai ser o produto dessas probabilidades. Um exemplo, se a chance do indivíduo nascer, né,
Olha lá, por exemplo, a chance do indivíduo nascer é anão, é de 1/4. E a chance de nascer homem é meio, a probabilidade de nascer, então, um homem anão vai ser meio vezes 1/4. Tá certo? Agora, quando eu estiver usando a probabilidade de dois eventos, mas eu tiver um ou, significa que eu tenho mais de uma coisa aqui, ou de mais de uma resposta para a minha pergunta. Na primeira, nessa aqui, só vai servir para mim se nascer homem e ele tem que ser anão. Se nascer só homem, não vale, porque ele não responde à minha probabilidade. Se nascer só anão, ele também não responde à minha probabilidade. Ele tem que ser homem e anão. Mas nesse caso aqui, quando eu tenho um ou, se eu perguntar, por exemplo, assim, qual a probabilidade de nascer homem ou anão? Aí, se nascer homem, já resolve a minha probabilidade, mesmo que ele não seja anão. E se nascer anão, já resolve a minha probabilidade, mesmo que ele não seja homem. Por isso o ou tem uma variância aí, uma variação aí, né? E quando eu estou falando de ou, aí eu tenho duas fórmulas possíveis, que é a primeira fórmula, que simplesmente é a soma das probabilidades, ou a segunda forma, quando eu tenho uma contagem do indivíduo duas vezes. Eu vou dar um exemplo de quando a gente conta o indivíduo duas vezes. E aí eu vou ter que levar isso em consideração. Espera aí que daqui a pouquinho a gente vai dar um exemplo. Então, só para a gente ter o primeiro exemplo aqui, em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, com a probabilidade de nascer um indivíduo anão e macho. A gente acabou de falar isso aqui, né? Bom, a probabilidade de nascer um indivíduo anão e macho vai ser o produto das probabilidades. Então, ele está botando aqui um i, eu tenho que multiplicar. A gente já sabe que para nascer anão é 1/4, né? Para nascer macho, então, vai ser, ó. Então, aqui, ó, para nascer anão é 1/4, para nascer macho, meio, né? Por que meio? Ué, porque só tem dois jeitos de nascer, ou vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Então, metade da probabilidade vai ser de macho, metade da probabilidade vai ser de fêmea. Então, para nascer um indivíduo anão e macho, vai ser o produto dessas probabilidades. Isso aí vai ser igual a 1/8 ou 0,125 ou ainda 12,5%. Muito simples, né? Mas se eu perguntasse, olha só, em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, qual a probabilidade de nascer uma fêmea ou um filhote anão? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque aqui eu vou ter que usar essa formulazinha e eu vou explicar por que eu vou ter que usar essa formulazinha e não aquela outra que só é probabilidade de A mais ou probabilidade de P mais aqui, né? Porque é o seguinte, se eu tivesse perguntar qual a probabilidade de nascer uma fêmea ou anão, né? Eu bastava usar, então, a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Só que aqui eu estou dizendo qual é a probabilidade de nascer uma fêmea ou um filhote anão. Significa que, para mim, não importa se ela é macho ou se ela é fêmea. Eu quero saber se existe a chance de nascer um indivíduo anão. E aí corre uma chance, vocês vão ver aqui, de eu contar essa fêmea duas vezes. Vamos só entender também o que acontece aqui quando eu tenho esse tipo de conta. Já vou até mostrar todo mundo aqui para vocês verem. Olha aqui. Quando eu fizer esses cálculos de probabilidade, quais são as respostas possíveis? Quais serão o meu espaço amostral toda essa, né, que responda essa minha pergunta? Bom, pode acontecer de nascer uma fêmea anão, pode acontecer de nascer um macho anão, mas pode acontecer também de sair uma fêmea que seja normal homozigota dominante, pode acontecer de sair um macho normal homozigoto dominante, pode acontecer de sair uma fêmea normal heterozigoto, pode acontecer de sair um macho normal heterozigoto, e isso aqui vai se repetir porque eu tenho dois heterozigotos que nascem aqui, não é isso? Então, esse aqui é do outro heterozigoto e aqui do outro heterozigoto. Então, o meu espaço amostral todinho aqui, ó, é 8, tá certo? E aí, o que ele está dizendo para mim? Qual a probabilidade de nascer uma fêmea? Bom, fêmea está aqui, ó. Eu tenho a chance de nascer a fêmea, ó. Uma, duas, três, quatro. São 4 fêmeas em 8 possibilidades. 4 em 8 é a mesma coisa que 1 em 2, né?
4 sobre 8, mesma coisa que 1 sobre 2. Por isso que a gente colocou 1 sobre 2 aqui. Mais um filhote anão. Quantos filhotes anões eu tenho aqui disponíveis? Olha, eu tenho um filhote anão, o outro filhote anão aqui, ó. Não é isso? Então, eu tenho 2 em 8 no total. 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Mas concorda que essa fêmea anã ela foi contada duas vezes? Por que ela foi contada duas vezes? Ela foi contada quando eu estava calculando a chance de nascer fêmea, porque eu disse que é 4 em 8, ou 1 em 2, 4 em 8, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 em 8, eu contei ela, e depois, quando eu contei ela novamente, quando eu queria saber qual era a chance de nascer anão, que era 2 em 8, ou 1 em 4, né, que dá a mesma coisa. 2 em 8, eu contei ela de novo. Por isso que eu tenho que descontar ela aqui, ó, porque eu estou contando ela duas vezes. E aí a gente vai ter, então, que a chance de nascer uma fêmea ou um filhote anão vai ser de meio mais um quarto menos um oitavo, que é 0,625 ou 62,5%. Tá certo? Então, a probabilidade, quando é só de um evento, ela é muito fácil. Quando a gente começa a probabilidade de dois ou mais eventos, começa a complicar porque eu preciso saber se aquele indivíduo está sendo contado duas vezes ou não. Quando é que ele vai ser contado duas vezes? Quando eu tiver um caso de ou. Quando eu tiver um caso de ou, aí tem chance de ser contado duas vezes. Quando eu tiver um caso de e, aí eu não preciso me preocupar, porque ele só pode ser contado uma vez só. Tá bom? Próximo, distribuição binomial. Bom, isso ocorre quando eu desejo calcular probabilidade de um acontecimento composto, estabelecido por vários outros eventos. Bom, então deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. A pergunta lá é o seguinte, ó. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o monismo, eu quero saber qual a probabilidade de nascer três indivíduos anão, certo? Bom, a chance de nascer três indivíduos anão, aí o que eu fiz para facilitar para vocês? Eu fiz aqui todas as possibilidades de nascer filhos possíveis, tá certo? Então tá aqui, ó, os filhos, né? O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. É lógico que em bovinos vai nascer um filho por vez, tá bom? Então, a chance de nascer o primeiro filho, se ele for anão, e se nascer o segundo filho anão, e se nascer o terceiro filho anão, é a chance de acontecer três anão, né? Ao mesmo tempo, três anões ao mesmo tempo. Mas não é a única possível. Pode ser, por exemplo, que esse casal de bovinos tenha o primeiro normal, o segundo normal e o terceiro anão. É uma das possibilidades. A segunda possibilidade é de nascer normal, anão, normal. E a terceira é de nascer o primeiro anão e os outros dois normais. Pronto, essa é uma delas. Além disso, existe a chance de nascer dois anões para um normal. E aí pode acontecer de nascer o primeiro filho anão, o segundo anão e o terceiro normal. Pode acontecer de nascer o primeiro anão, o segundo normal e o terceiro anão. E pode acontecer de nascer o primeiro normal e dois filhos anões. E, por fim, esse casal ainda tem chance de ter os três filhos normais. Ou seja, normal, normal, normal. Essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ó, qual a probabilidade de nascer três indivíduos anão, é uma das 8 possibilidades que nós temos aqui, tá certo? Então, lógico, a resposta, então, que a probabilidade de três indivíduos anões vai ser de 1/8. Por que 1/8? Ora, três anões é uma das 8 respostas possíveis, né? Eu ainda tenho dois normais e um anão, 3 modos de acontecer, dois anões e um normal com 3 modos de acontecer, e ainda 3 normais, que é um modo de acontecer, tá? Se eu perguntasse, e a chance de sair dois normais e um anão? Bom, dois normais e um anão é isso aqui. Quantas chances eu tenho de nascer dois normais e um anão? Eu tenho 3 coisas que pode responder a minha pergunta em 8 possíveis. Então, 3 em 8. Tá certo? E se eu quiser saber qual é a chance de dois anões e um normal? Ora, dois anões e um normal, eu também tenho 3 chances em 8 possíveis. E, por fim, a chance de 3 normais. A chance de 3 normais vai ser 1/8, porque 1/8, ora,
Primeiro, que já bastava você somar aqui, ó, 3 oitavos com 3 oitavos dá 6 oitavos, com mais um dá 7 oitavos, então seria o que falta, né? 1 oitavo. Ou pegar 3 normais em 8 possíveis, certo? Muitos de vocês ficam assim, professor, mas toda vez eu vou ter que ficar fazendo esse quadrinho. Bom, eu recomendo fazer esse quadrinho quando essa probabilidade é de 3 filhos, 2 filhos, aí eu recomendo. Quando passa para ser 4 filhos, por exemplo, essa coisa começa a ficar muito grande, tá certo? Porque isso aqui, ó, como eu tenho só dois tipos de açaí, que é normal e anão, isso aqui começa a crescer exponencialmente, tá certo? É, então, agora aqui eu tive 8 possibilidades. Se eu tivesse, por exemplo, se eu quiser saber 4 filhos, né? Por exemplo, seria 2 elevado a 4. Eu teria que fazer 16 desse negócio aqui. Se eu fosse 5 filhos, seria 2 elevado a 5, daria 32, né? Então, isso começa a crescer exponencial, e aí começa a ficar um pouco difícil de fazer, tá? E aí a gente chega na parte de distribuição multinomial, que é uma parte daquela distribuição binomial. Só que é a forma que a gente resolve tudo isso aqui, a gente calcula isso aqui, sem precisar de ficar fazendo esses quadros aqui. Bom, quando eu vou ter uma distribuição multinomial? Quando eu terei, né, quando eu tiver a mesma situação, quando eu quiser fazer, né, calcular a probabilidade de um acontecimento composto, mas aí com um valor de n muito alto, tá? Então, quando é nessas situações, eu uso essa fórmula aí, que ela é meio gigantesca, vocês costumam, às vezes, assustar com ela, mas nem sempre ela é tão difícil quanto parece, tá? Essa formulazinha aqui, que é quando eu uso a distribuição multinomial, ela leva em consideração esse N grande, que é o número total de ocorrências, o N1, que é o número de ocorrências de cada evento, e o P aqui, que é a probabilidade da ocorrência dos eventos. Eu não gosto dessa forma, porque eu acho ela muito complicada, mas vocês vão ver que ela é muito mais fácil de montar ela do que lembrar como é que escreve essa fórmula. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente montar aquela fórmula ali da forma mais fácil. Olha só. Em um acasalamento de 5 bovinos heterozigotos para o nanismo, qual é a probabilidade de nascer 5 indivíduos, sendo 2 anões e 3 normais? Ora, lembra que eu acabei de falar para vocês? Pessoal, se for desse jeito, eu ia ter que fazer aqui, ó, como é 5 indivíduos, e eu só tenho 2 tipos, que é sair anão ou normal, é 2 elevado a 5. Isso eu teria que fazer 32, né? 32 caselas ali com todo mundo nascendo anão, os 5 sendo anão. Aí depois 4 anões e um normal. E aí eu tenho que variar esses 4 anões e um normal, sendo o primeiro anão, o segundo anão, o terceiro anão, o quarto anão, o quinto normal. Depois, o primeiro anão, o segundo anão, o terceiro anão, o quarto normal e o quinto anão. Teria que fazer isso para todos eles. Depois, quando eu tiver a situação de 3 anões para 2 normais, depois a situação de 2 anões para 3 normais, depois a situação de 1 anão para 4 normais e depois a situação de todo mundo normal. Isso daria um trabalho imenso. Aí a fórmula, nesse caso, ela aplica-se e ela resolve tanto aquele outro exercício anterior, que é mais facinho, que é esse aqui, quanto esse aqui, que é muito difícil. Bom, então vamos aplicar a fórmula para a gente ver. Esse N grande aqui, eu vou colocar aqui, vai ser substituído pelo número de indivíduos que eu quero. No caso aqui, eu quero que nasça 5 indivíduos. Então, eu vou colocar 5 aqui no lugar desse N grande. Esses N1s pequenininhos aqui são esses indivíduos que eu quero que aconteça. Então, como eu quero que aconteça 2 anões e 3 normais, então vai ser 2 fatorial, 3 fatorial. Olha lá, ó. De novo, ó. Um N grande vai ser o número de indivíduos que eu quero, que é o 5 fatorial, dividido por o N1 é 2 anões, então vai ser 2 fatorial. E 3 normais, então vai ser 3 fatorial aqui. Tá certo? Vezes. Esse P1 aqui é o cálculo da probabilidade. Qual é a probabilidade de nascer anão? É de 1 quarto. Pronto, então 1 em 4 elevado ao número de indivíduos que eu quero que seja anão, que é 2. Vezes normal. Qual que é a probabilidade de nascer normal? 3 em 4. Elevado pelo número de indivíduos que eu quero que seja normal, que é 3. Então, montar a fórmula é muito fácil. Nossa, professor, eu não entendi nada.
Então, vamos repetir de novo aqui, depois eu vou dar outros exemplos aqui que a gente vai fazer junto. Então, de novo, ó, para eu ter, né, para eu calcular a probabilidade de nascer 5 indivíduos, sendo 2 anões e 3 normais, esse N grande aqui vai ser o número total de indivíduos que eu quero, que é 5 fatorial. Aqui embaixo, por que é 2 fatorial? Porque eu quero 2 anões. E aqui, por que eu quero ter 3 fatorial? Porque eu quero 3 normais, tá certo? Então, 2 fatorial, 3 normais. Aqui é a chance de nascer anão. A chance de nascer anão é de 1/4, elevado ao número de anões que eu quero, que é 2. Aqui é a chance de nascer normal, que é 3/4, elevado ao número de normais que eu quero, que é 3. Bom, feito isso, aqui agora, alguém tem alguma dúvida? Bom, feito isso, agora é só fazer cálculos matemáticos. Quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você fizer essa continha, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, e 120 vezes 1 dá o próprio 120. Quanto que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que dá 2. E quanto que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 dá o próprio 6. Pronto. Então, está aqui montada essa primeira parte. A segunda parte eu repeti. E aí, 120, 2 vezes 6 dá 12. 1 ao quadrado dá o próprio 1. 4 ao quadrado dá 16. 3 ao cubo dá 27. E 4 ao cubo dá 64. Basta multiplicar todo mundo aqui, ó, né? Ou se quiser, pode primeiro dividir aqui, ó, 120 dividido por 12 dá 10. Aí você multiplica 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 27 dá 270. E aí multiplica quanto dá 16 vezes 64, divide, você vai achar o quê? 0,2637. Ou 26,37% de chance de acontecer isso aí. Vamos ver um outro exemplo para a gente ver se a gente conseguiu entender como é que funciona? Então, exemplo 6, olha lá. Em um casalamento de bovinos heterozigotos para onanismo, qual a probabilidade de nascer 6 indivíduos agora? Sendo 4 anões e 2 normais. Bom, agora a gente já sabe que aqui vai aparecer um 6, né? Fatorial, que eu quero 6 indivíduos, então 6 fatorial. Como eu quero 4 anões, vai aparecer 4 fatorial aqui. Como eu quero 2 normais, vai aparecer 2 aqui. Chance de ser anão, 1/4, elevado ao número de anões que eu quero, que é 4. Chance de ser normal, 3/4, elevado ao número de normais que eu quero, que é 2. Pronto, feito isso aqui, a partir de agora é só algebricamente, né, matemática pura, vocês vão achar 3,29% aí, ou 0,0329. E eu posso até aumentar vou falar assim, o jeito de indivíduos que eu quero, que é o seguinte, ó, em um acasalamento de bovinos heterozigotos para onanismo, qual a probabilidade de nascer 5 indivíduos, sendo, ó, 2 anões, 2 normais heterozigotos e um normal homozigoto. Eu aumentei a minha chance aqui, né, de indivíduos para sair. Bom, de novo, aqui em cima vai aparecer 5, porque são 5 indivíduos. Só que agora eu quero 2, 2 e 1. Então tá lá, 2 fatorial e 1 fatorial, representando cada um dos indivíduos que eu quero aqui. Bom, chance de nascer um indivíduo anão é 1/4, elevado ao número de indivíduos anões que eu quero, que é 2. Chance de sair indivíduos heterozigotos é 2/4. Por que 2/4? Eu tenho 2 A grande a pequeno, não é isso? Eu vou ter 1 A grande a grande, 2 A grande a pequeno e 1 A pequena a pequeno. Então é 2 em 4. E chance de nascer um normal é 1/4 elevado ao número de indivíduos normais que eu quero, que é 1. A partir daí, meu irmão, é só fazer continha matemática simples. 5 fatorial dá 120, aqui embaixo vai dar tudo 2, 2 e 1. E essas potências aqui também são muito simples. A gente vai achar aí 11,72%. Bom, pessoal, então o que a gente tinha para falar de probabilidade é isso. Como já são 11h22, eu não vou falar sobre o teste do quadrado com vocês nessa aula, a gente deixa para a próxima aula, tá certo? Tem alguma dúvida que vocês queiram que eu faça, que eu tire aqui e ajude vocês? Alguma coisa que vocês não entenderam? Deixa eu voltar aqui. Bom, quando vocês pensam se tem dúvida ou não, eu vou já começar a fazer a chamada aqui.
Só um minutinho. Hoje são 15 e hoje a gente viu hoje nós vimos probabilidade aplicada à genética. Estamos fazendo a chamada bem rapidinho aqui, pessoal. Amanda Caroline está por aí, né? Que eu estou vendo aqui agora. Presente. Sim. Amanda Martins, não, né? Kaique está aí. Presente. Daiane está aí. Eduardo Eterno não está. Eduardo Henrique não está. Gabriel de Paula está aí. Eu tô, meu professor. Daiane tá aqui. Daiane eu vi. Gabriel de Paula estava aí. Agora não estou vendo ele mais. É, pelo menos ele estava aí. Gabriele Maria está aí também. Gabriele Miranda também. Gustavo Henrique não veio. Ivan não veio. Júlio César está aí. Laura está aí. Laila está aí. Deixa eu continuar aqui. Leonardo não veio. Lucas está aqui. Marcelo não veio. Presente. Maria Beatriz não está aqui. Matheus também não. Natália Oliveira está. Sara está. Serafim não veio. Sulamita está aí. E Vitor Cardini não está aí. Pronto, pessoal, está feita aqui então a chamada. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Bom, se não tiverem nenhuma dúvida, quem quiser sair já pode sair. Eu vou interromper Professor. a gravação. Oi, pode perguntar. Vai ter sabatina? Vai ter sabatina? Professor. Ah, tá. Sim. A sabatina antes era 5 questões, essa vai ser 4, porque eu vou retirar a sabatina lá da última, da parte que eu não dei agora, que é o teste quadrado, tá bom? Então vai ter 4 questões de sabatina lá. Ok. Tá bom? Então estou interrompendo agora a gravação.